aí para o protegidinho da Rede Globo, aquele lá que aposta na tragédia, e aí quando as coisas ficam feias para todo mundo, menos para ele, põe o coletinho, e aí é tratado como estadista por todos os jornalistas aí da grande mídia. Esse cara aí, ele, olha, tem uma visão de futuro, que é o Bolsonaro de sapatênis, que é o Eduardo Leite. Olha, deu ruim, mas deu muito ruim pro Eduardo Leite. De duas maneiras. Primeiro, o Eduardo Leite foi desmascarado aí nas redes sociais. Só o vídeo que eu publiquei nas redes sociais já teve mais de 350 mil visualizações só no Instagram, fora as outras redes, desmascarando aí o Eduardo Leite. Só que não fui só eu não. Muita gente publicou, praticamente o Brasil inteiro viu o vídeo do Eduardo Leite reclamando das doações ao Rio Grande do Sul. Olha, é a primeira vez na história que eu vejo isso aí. O estado do cara numa desgraça total, mais de 2 milhões de pessoas afetadas, e ele reclama das doações. Eu já mostro o vídeo para quem não viu. A exposição dele foi ruim, a imprensa ficou sem chão. Eu vi aí jornalistas da imprensa tentando falar alguma coisa, alguns tentando defender, as matérias mostrando que ele foi cancelado lá no fim, assim, você ia lá na página do UOL, tava lá embaixo, o G1 omitiu, o G1 não colocou na capa, tem matérias no G1, mas não foram pra capa em momento algum, o Globo colocou lá embaixo, a Folha colocou lá embaixo, porque, pô, não pode melindrar o Eduardo Leite. Só que a segunda, aí foi atacada de mestre do Lula, que causou pânico na Rede Globo. O Lula indicou o Paulo Pimenta para ser o ministro especial da reconstrução do Rio Grande do Sul. Reconstrução do Rio Grande do Sul vai custar aí algumas dezenas de bilhões de reais a todos os brasileiros. E aí a gente espera que não tenha uma tragédia parecida em outros lugares, e infelizmente tudo indica que teremos nos próximos meses ou próximos anos, porque as mudanças climáticas não vão melhorar não, só vai piorar a coisa daqui para frente, infelizmente. E não foi por falta de aviso. E aí tem aí esse plano de reconstrução, e o Lula indicou o Paulo Pimenta. Olha, teve pânico na redação da Globo, porque o Paulo Pimenta foi indicado pelo Lula justamente para fazer um contraponto ao Eduardo Leite. E o Paulo Pimenta agora, se ele fizer bem feita a comunicação do que ele vai fazer na reconstrução do Rio Grande do Sul, porque eu tenho certeza que competência para tocar o projeto ele tem. Agora, se ele vai fazer uma boa comunicação para isso, se ele fizer, ele pinta aí como favorito para o governo do Rio Grande do Sul no ano que vem. Vamos lembrar que na eleição passada, para quem fala, Thiago, mas o PT não foi nem para o segundo turno. O candidato do PT, que era o Edgar Preto, ele não foi para o segundo turno por menos de 2 mil votos. E teve um candidato da esquerda, do PCB, aquela esquerda que a direita gosta, que teve 2.100 votos. Então, se você vê, se parte da esquerda antipetista fosse realmente de esquerda, o candidato do PT ia para o segundo turno e ele liderava as pesquisas de segundo turno, tá? Então hoje teríamos um governador do PT. Então teria aí uma parceria do governo federal com o governo estadual no Rio Grande do Sul e você não veria o governador reclamando de doações. Mas não. Então o Paulo Pimenta fazendo bem aí, ele já larga na frente de todo mundo, ainda mais que o Eduardo Leite ele não pode mais tentar reeleição, ele tá queimado pra caramba, mas a gente sabe que com todo o apoio da imprensa, até parte do apoio aí da extrema-direita, o Eduardo Leite sempre consegue ir um pouquinho longe. Eu vou mostrar aqui, a primeira, foi desmascarado 2 vezes, tá? Uma ontem e outra hoje. Primeiro eu vou mostrar aqui a primeira vez que o Eduardo Leite foi desmascarado, aí eu vou mostrar o desespero lá na Globo de gente que é muito ligada ao PSDB e que tá, assim, em pânico com o Paulo Pimenta. Eu vou explicar por que o Paulo Pimenta tá nessa área tá causando tanto desespero na extrema-direita e na Rede Globo e nessa direita aí, que é aquela direita Estados Unidos, a direita que a Globo sempre adorou promover, que eles adorariam que fossem essa direita em vez do Bolsonaro, que é o que eles chamam de moderado, tá? Eduardo Leite. Na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, porque nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias, sobre o impacto que isso terá no comércio local, né? Que pode, na verdade, você tem uma cidade que está impactada, o comércio que foi impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado na medida que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também do país. Na verdade, quando você tem um volume tão grande... E aí, o Eduardo Leite depois tentou dizer, olha, ele fala que quando tem um volume tão grande de doações físicas, ou seja, não é gente fazendo pix, e sim gente doando água, arroz, tudo mais, etc, etc, aí, nossa, impacta o comércio local, porque as pessoas que perderam tudo, elas não vão mais no mercado comprar arroz e água e papel higiênico e outros itens, porque afinal está sendo doado. E aí vai impactar o comércio. Nossa, tadinho do dono do Carrefour, dos donos aí do Pão de Açúcar, dos donos dos grandes mercados. Tadinhos os empresários bilionários que têm seguro de absolutamente tudo, que não perderam um centavo, que tiveram 30 bilhões de Pronamp para ajudá-los, vai ter ajuda do governo também para ajudá-los. Tadinhos esses empresários. Então parem de doar aí o que é o Eduardo Leite.
coisas físicas para as pessoas que perderam tudo e faz doação no Pix do estado do Rio Grande do Sul, que o Eduardo Leite já falou que vai ser gerido, vai ser todo o dinheiro que foi doado, mais de 100 milhões de reais já foram doados para o estado do Rio Grande do Sul, vai ser gerenciado por uma empresa. Ah, que coisa, empresa que você pode ter a certeza absoluta, eu não tenho dúvidas, de que a empresa que ele escolher vai pegar e falar, nossa, olha, compramos aqui sei lá quantas cestas básicas, e vão superfaturar tudo, e vão roubar tudo, e vão lucrar muito com a tragédia, porque esse é o modus operandi do PSDB e da direita aí, PSDB que cada vez mais está na extrema direita. O Eduardo Leite sempre foi um cara com um pé e meio na extrema direita, ele fala e tal, aí depois ele usou o fato de ser gay para tentar falar que ele é progressista, e nunca foi, nunca será, é o maior, aí quem diz isso não sou eu, viu? Estudos mostram que ele é o maior culpado pela tragédia, que o grande motivo aí dessa ter sido a pior inundação, a maior cheia do Rio, é o fato de que houve muito desmatamento, e para quem não sabe, os rios ali no Rio Grande do Sul, eles ficam numa região muito montanhosa, então tem muitas montanhas, imagina você, centenas de quilômetros aí de regiões montanhosas, quando chove, a água desce. Só que se você tem florestas, quando chove, as florestas absorvem, elas literalmente bebem a água da chuva. Aí pode chover muito, obviamente, tem as cheias do rio, tem as épocas de cheia e tudo mais. Só que, se você tem florestas, elas literalmente bebem a água da chuva. Se você não tem floresta, a água vai caindo da montanha, vai descendo. E aí eles tiram a floresta para fazer plantação. O que acontece? Uma plantação, quando chove muito, ela alaga. Se a plantação ainda é num terreno que é assim, que não é plano, o que acontece? A água vai escorrendo da região montanhosa para o rio que está lá embaixo, e aí alaga o rio. É por isso que em cidades como Canoas, a água subiu num dia que não tinha nem chuva. A pessoa sai da sua casa às 7 da manhã, 6 da manhã para trabalhar, num dia nublado, não está nem chovendo. E aí a pessoa está no seu trabalho 9 da manhã, num dia nublado, e de repente começa a subir a água. E continua um dia que não está caindo uma gota de água do céu, e de repente a água já está a 3 metros de altura, em menos de 1h30. É isso que aconteceu. Por quê? Porque o Eduardo Leite desmatou tudo. E aí ele vai lá e reclama das doações. E aí o Lula anunciou o Paulo Pimenta como ministro da Reconstrução. Aí eu vou te explicar o desespero da Globo, e já mostrar o desespero, olha, com desonestidade lá na Globo, de um jeito que faz tempo que eu não via, viu, tanta desonestidade. Pra quem não sabe, o Paulo Pimenta ele é o ministro da SECOM, ou era, né, que é da comunicação do governo. Estava sendo muito criticado por muita gente, elogiado por algumas outras pessoas, tá numa missão bem difícil, Paulo Pimenta, porque a esquerda tá perdendo feio nas redes sociais, mas perdendo feio mesmo, assim, levando assim de chibatada nas redes sociais, essa é a verdade. Eu falo aqui, na SECOM, a SECOM é institucional, a SECOM não tem ali mais ou menos as mãos atadas para fazer uma comunicação oficial, porque não pode atacar, não pode fazer algumas coisas, não pode promover a pessoa do Lula, só pode promover o governo em si. Mas o Bolsonaro, quando ele era presidente, ele tinha lá um gabinete de comunicação que eles se chamavam de gabinete do ódio, não foi nome que eu inventei não foi nome inventado pela imprensa, eles, numa operação de busca e apreensão, viram ali que o Alan dos Santos se referia a eles como gabinete do ódio. Então eles se referiam assim. E aí o Bolsonaro tinha uma equipe de comunicação que fazia a pancadaria nas redes sociais. O Lula não tem, tá? O Lula não tem. Isso não é ilegal. No caso do Bolsonaro, eles só foram investigados porque eles promoviam fake news contra a democracia. Se eles não promovessem fake news contra ministros do STF, contra a democracia, nem investigados seriam. Esse é o nível aí, tá? E aí depois fake news contra a Covid, enfim, as fake news que eles promoveram criminosas, aí eles foram sendo investigados. Senão nem isso seria, tá? O Lula não tem uma equipe assim. Não poderia ter na SECOM, mas poderia ter no Palácio do Planalto, poderia ter em algum ministério, poderia ter, não tem. E aí o que acontece? O Paulo Pimenta ele sai da SECOM, que tem. Em política tudo é de acordo com verba. Capital político significa verba. Paulo Pimenta sai de um ministério, ele tem status de ministro e tudo mais. Ele sai da SECOM, que tem uma verba ali de 1 a 2 bilhões por ano. E ele vai para um ministério também, com status de ministro e tudo mais, no Rio Grande do Sul, que é o estado dele, para administrar uma verba de algumas dezenas de bilhões de reais. Quer dizer, ele ganha muito mais poder e muito mais capital político. Isso está apavorando o pessoal lá ligado ao PSDB, porque eles perceberam, caraca, o Lula vai dar muito poder para um cara do PT, que vai usar esse poder, vai reconstruir o Rio Grande do Sul e vai falar, ó, quem está reconstruindo sou eu, não é o governador, tá? Não são os prefeitos bolsominions. Aliás, o prefeito de Porto Alegre falou que quem fizer doação e tudo mais vai ser gerenciada a reconstrução da cidade pela Álvares e Marçal. Álvares e Marçal é aquela empresa que contratou o Sérgio Moro, que o Sérgio Moro foi condenado porque ele recebeu dessa empresa aí 2 milhões. A empresa lá que fez a porta giratória, a empresa, primeiro, ela ali usou os serviços do Moro como juiz e aí depois pagou a propina a ele depois que ele não era mais juiz. Essa empresa aí que o prefeito de Porto Alegre vai usar. Aí,
olha só o chilique que deram na Globo. A Andréa Sadi, pra quem não sabe, ela foi muito ligada à família do Aécio Neves, não sei se hoje ela ainda é, muito ligada ao PSDB, assim como quase todo mundo no Globo, tá? A Vera Magalhães, quase ninguém sabe, ela é casada aí com um que era marqueteiro do Aécio Neves. Então muita gente lá no Globo e na Globo é ligada ao PSDB. Eles amam o pessoal do PSDB. E quando eu digo amam, não é porque gostam como políticos de estimação, não. Gostam pessoalmente mesmo, tá? É uma conexão maior do que você só gostar de um político. Você gosta pessoalmente. E aí, olha só o chilique que foi dado aqui. Prepara aí, hein? Do Estado é do PSDB, mas o que, obviamente, a oposição vai criticar, mas o que me chama a atenção, é por isso que eu quero puxar, é dentro do próprio PT, porque como o governo diz o tempo todo, isso não tem espaço para errar, em momento algum, principalmente numa tragédia como essa no Rio Grande do Sul. É um movimento delicado o tempo todo, eles estão ali pisando em ovos nessa reconstrução e nessa reação. Num primeiro momento, lidando com fake news, lidando com desinformação, lidando com a oposição batendo, que é o papel da oposição, se for dentro do espaço democrático. Fake news não é crime, a gente já discutiu isso muito aqui, a gente vai discutir sempre que for necessário. Mas eu quero pegar parte dessa ala do PT, porque esses integrantes da cúpula do partido falaram para mim assim, Sadi, por que não escolhe um nome, por exemplo, como o Geraldo Alckmin, que é vice-presidente, tem autoridade de vice-presidente, tem experiência de gestor como governador, foi governador de São Paulo por tanto tempo, e nessa crise seria um nome neutro e até uma ponte, porque já foi do PSDB, hoje está no PSB, como a gente sabe, e é um nome que tem interlocução com todo mundo, porque você tem que lidar como autoridade no Estado com os prefeitos. Tem muito prefeito, a gente acabou de ver, o Paulo Pimenta esteve aqui no programa na sexta-feira, e eu perguntei para ele por que teve aquele problema com o prefeito, em que ele grava o prefeito e o prefeito o grava também. Quer dizer, isso para mim simboliza o clima de desconfiança com que os prefeitos já tratam o Paulo Pimenta, porque é um político do Estado, tudo que eu acabei de dizer aqui. Então, essa figura que foi escolhida para ser autoridade. O Paulo Pimenta tem um excelente trânsito no PT, é muito querido, ele de fato tem a confiança do presidente Lula, não é isso que está em jogo. Primeiro ela fala que não pode errar e trata o Paulo Pimenta lá como um erro. Aí ela sugere o Alckmin. Eles não conseguem nem disfarçar o Alckmin que era do PSDB. Peça sua inscrição no canal,